Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós estamos nesse mês de outubro celebrando aqui em nossa igreja os 499 anos da Reforma Protestante. Aquele evento que aconteceu no dia 31 de outubro de 1517. De maneira que nós já nos preparamos para celebrarmos o ano que vem os 500 anos da Reforma, e será um marco na história do cristianismo, um marco na história da igreja evangélica no mundo, e todos se preparam para esse momento, que de fato é um divisor de águas nas nossas vidas, e nós estamos tentando compreender um pouco dos benefícios que esse movimento que nós chamamos de Reforma Protestante trouxe para toda a igreja do Senhor Jesus. Nos domingos pela manhã estamos aprendendo um pouco sobre a reforma, a história da Reforma Protestante, junto com o pastor Jamerson. E nos domingos à noite, nós estamos ministrando aos irmãos acerca dos 5 pilares da Reforma. Semana passada nós abordamos o primeiro pilar, que é sola scriptura, a expressão latina traduzida para o português somente a Escritura. E vimos que a Escritura, a palavra de Deus, ela é inspirada, tem autoridade e é suficiente e inerrante. Ela não contém erros. Hoje à noite nós ministraremos o tema Solus Christus, ou somente Cristo. Somente Cristo, defenderam os reformadores, é capaz de salvar, de abençoar, de trazer vida plena, espiritual, para todo aquele que nele crê. É interessante porque os reformadores defenderam que só Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, em um contexto de muita confusão doutrinária. Os reformadores não estavam inventando nenhuma novidade. Eles não estavam trazendo nenhuma nova revelação. Na realidade, os apóstolos já haviam pregado e registrado nas Escrituras Sagradas que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Que Jesus é o único meio, somente Jesus deve ser adorado. Somente Jesus é quem conduz os pecadores a Deus, dando-lhe bem-estar nesta vida, bem-estar espiritual e convicção de uma vida eterna futura. Eles defenderam o retorno a essa verdade em um momento de muita confusão doutrinária. A igreja medieval, a igreja romana na época, estava substituindo a suficiência de Cristo em salvar. A venda das indulgências, por exemplo, eram títulos vendidos pela igreja romana que, ao adquiri-lo, o devoto tinha, por exemplo, a certeza de que quando, no período pós-morte, ele iria para o céu, passando pouco tempo no purgatório. As indulgências também poderiam ser compradas por aqueles que já haviam morrido. Um parente que já havia partido pelo viés da morte, você comprava aquela carta de indulgência no nome dele, e ele seria retirado do purgatório. Tetzel era o garoto propaganda das indulgências. Ele corria toda a região, e no momento a Alemanha vendendo o título de indulgências, e ele tinha um jingle que ele dizia: quando a moeda no cofre tilintar, a alma do purgatório sairá. Eles entendiam que quando você comprava aquela indulgência, pagava por aquilo, ao depositar no cofre a sua moeda, quando o som da moeda soasse lá no fundo daquele cofre, a alma de quem morreu sairia do purgatório. Desta maneira, irmãos, eles afrontavam a suficiência de Cristo em salvar. Porque a doutrina bíblica diz que uma vez que o pecador crê em Jesus Cristo para a sua salvação, nada mais é necessário realizar.
Cristo é suficiente. Somente Jesus pode transformar a vida de um ser humano, de um homem, de uma mulher. Somente Jesus e ponto final. Havia também a venda das relíquias. À medida que as indulgências garantiam o bem-estar espiritual na vida pós-morte, acreditavam alguns que a compra das relíquias poderia trazer sorte, bem-estar ou proteção do mal na vida presente. De maneira que era vendido ossos do corpo dos apóstolos, tecido que provavelmente Jesus poderia ter usado, lascas da cruz de Cristo e coisas afins. E daí, irmãos, é interessante porque passaram-se quase 500 anos. Mas o cristianismo continua sendo assediado, açoitado ou assaltado por práticas semelhantes. Ainda há aqueles que se dizem cristãos evangélicos, que tentam associar a capacidade de Cristo salvar o pecador com alguma prática medieval. Você pode ir, por exemplo, a um grupo que se diz cristãos evangélicos, e além de Cristo é necessário ainda a rosa ungida, o sabonete do sangue do cordeiro, o sal grosso e coisas parecidas. É possível ainda encontrarmos grupos que se dizem cristãos evangélicos, que se dizem bíblicos, mas é necessário que você pague pela bênção a ser alcançada. São práticas medievais que ressurgiram no século 20 e 21, nas chamadas igrejas neopentecostais. E diga-se de passagem, algumas igrejas históricas que não são classificadas como igrejas neopentecostais, também praticam em alguma medida, tais práticas escusas que agridem a glória de Cristo. Dentro desse contexto, dessa neo-roupagem de antigas práticas medievais, nós podemos hoje sim afirmar solos Cristos, somente Cristo. Somente Cristo, irmãos, tem a capacidade de abençoar. É quando nós temos conhecimento de Cristo, da verdade, do Salvador, do Filho de Deus, do Messias prometido, daquele que esmaga a cabeça da serpente, nos arrependemos dos nossos pecados, entregamos a vida a Ele, aí sim temos salvação. Temos a bênção de Deus tanto nessa vida quanto na vida vindoura. Jesus, ele é absolutamente suficiente para abençoar cada um de nós. Baseado nisso, eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 1. E nós estaremos lendo do verso 1 até o 11. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 11. Diz assim a palavra de Deus, acompanhe comigo aí com carinho. Se houver alguém ao seu lado que não tem a palavra de Deus, compartilhe com ele. Diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito na profecia de Isaías: eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém. E confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. As vestes de João eram feitas de peles de camelo. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me,
desatar-lhes as correias das sandálias. Eu vos batizo com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias, veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se, e o Espírito Santo descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Amados irmãos, o texto que lemos inicia e termina identificando Jesus como sendo o Filho de Deus. Observe o verso 1, o Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. O verso 11, o Pai brada do céu e diz: Tu és meu Filho, em quem me comprazo, em quem me agrado. De maneira que nós já temos uma evidência de quem é o Cristo que as Escrituras revelam. Ele é o Filho de Deus. Quem é Jesus? Qual a sua identidade? É um dos pontos-chave para compreendermos as Escrituras. É um dos pontos-chave, irmãos, da nossa abordagem nessa noite. Mas para compreendermos, é necessário que compreendamos o texto à luz do seu contexto. 400 anos já haviam se passado. 400 anos já haviam se passado desde a profecia de Malaquias até o surgimento de João Batista. João Batista surge no cenário da história, rompendo aquilo que nós chamamos de silêncio profético. Desde o profeta Malaquias até o surgimento do profeta João Batista ou João o Batizador, Deus não havia levantado o profeta na nação de Israel. É o que nós chamamos na teologia de silêncio profético. Por um período de 400 anos, não se ouviu na nação de Israel aquela máxima profética do Antigo Testamento, quando um profeta se levantava e dizia: assim diz o Senhor, e emitia uma palavra de Deus para o povo, para uma nação ou para um monarca, para um rei da época. Portanto, irmãos, Isaías surge nesse momento e rompe o silêncio profético. Na pessoa de João Batista, mais uma vez, Deus levanta um profeta e está falando para o povo. João Batista é o mensageiro de Deus no deserto e é aquele mensageiro que anuncia aquele que vem. É por isso que nós dizemos que João Batista é o precursor de Jesus Cristo. Ele vem, prega, que virá um mais poderoso do que ele e ele deve ser seguido. Referindo-se ao profeta Isaías, no verso 2, Marcos enfatiza que Deus está agora a ponto de completar a salvação prometida. Quando o verso 2 diz assim: como está escrito na profecia de Isaías. João Batista era profetizado, assim como Jesus também era profetizado. O estudioso do Novo Testamento diz que o Senhor Deus fala da seguinte forma ao Messias, quando diz: enviarei o meu mensageiro João à sua frente, para preparar o seu caminho. No deserto, meu mensageiro chamará o povo de Israel para preparar o caminho do Senhor. É como se Deus tivesse dito ao seu próprio filho: olha, eu vou enviar um mensageiro. Ele vai preparar o caminho para a sua chegada. De maneira que o surgimento de João Batista e Jesus, tanto de João Batista quanto de Jesus, estão profetizados no Antigo Testamento. O autor do evangelho que lemos, Marcos, ele faz uma ligação de 2 e muito provavelmente de 3 textos do Antigo Testamento para compor a sua ideia. Ele faz uso
de Êxodo, capítulo 23, verso 20, que diz: eis que envio um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Ele usa também Malaquias capítulo 3, verso 1, que diz: eis que envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de ti. De repente virá o seu templo, o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Ele faz uso também, irmãos, de Isaías capítulo 40, verso 3, onde está escrito: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. Essas passagens juntas despertam, irmãos, expectativas que estavam até então adormecidas. Quando Marcos as junta, ele está dizendo: Deus está para agir. Marcos compreende que o surgimento de João Batista é justamente um cumprimento profético dessas profecias. E João Batista deveria vir para preparar o caminho, a vinda do Senhor Jesus Cristo. Aí então, no verso 9, ele diz: naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia e por João foi batizado no Rio Jordão. João, ou João Batista, o mensageiro de Deus, age pregando no deserto. Ele surge pregando no deserto exatamente como havia sido prometido. E é interessante, irmãos, porque pregação no deserto lembra justamente aquele período em que Deus conduziu o seu povo para o deserto, tirando do Egito rumo à terra prometida. Mas o deserto no passado não foi apenas uma passagem, um caminho rumo à terra prometida. No deserto, Deus chamou o seu povo. No deserto, Deus disciplinou o seu povo. No deserto, Deus preparou o seu povo para herdar a terra prometida. E agora João Batista está no deserto, clamando o povo ao arrependimento. Clamando o povo ao arrependimento, a crer em Deus e crer naquele que viria. Agora Deus está, através do profeta João Batista, promovendo um novo êxodo. Não mais do Egito para a terra prometida. As multidões agora deixam a sua vida de pecado, a sua vida de religiosidade e vão ao deserto ouvir João pregando a chegada do reino de Deus. O reino de Deus é chegado, essa é a pregação de João Batista. Marco não descreve, irmãos, em nenhum momento, nenhuma aparência física acerca do agente messiânico que é Jesus, que virá a qualquer momento. Mas ele descreve características de João Batista. Ele diz que João Batista se vestia de peles de camelo. Ele diz que João Batista, em sua dieta, comia gafanhotos e mel silvestres. É interessante entender porque que tanto Marcos quanto Mateus resistem a esse detalhe. É porque eles estão identificando João Batista com os profetas do Antigo Testamento. Havia profecia de Malaquias capítulo 4, que Elias voltaria. Mas não era Elias de fato e de verdade. Jesus deixa claro, à luz do Evangelho de Mateus, que João Batista era o Elias prometido, mas não uma reencarnação de Elias ou a ressurreição de Elias, mas um profeta que surgiu com o mesmo tom profético que Elias. Um profeta que tem a unção, o poder e a virtude espiritual de Elias.
E daí, dessa forma, o autor do Novo Testamento identifica o profeta João Batista como sendo o último da linhagem profética. E daí, perceba que, assim como os profetas do Antigo Testamento, o tom profético é de juízo. Arrependei-vos, é chegado o reino de Deus. O machado já está posto à raiz das árvores. E todo aquele que não der fruto será cortado e lançado fora. Portanto, João Batista conclama o povo a se arrepender e crer no Messias que se aproxima, estabelecendo o reino de Deus. O ministério, irmãos, de João Batista era basicamente chamar o povo ao arrependimento e preparando o caminho para a vinda do Messias. É interessante isso aqui. Porque no passado, quando o monarca se aproximava, quando o rei se aproximava, haviam pessoas responsáveis por preparar o caminho, por anunciar sua chegada. E literalmente por preparar as estradas. Você tem que entender que naquela época não havia pavimentação. Não havia asfalto. Tudo era muito precário. Havia um grupo de pessoas preparado por anunciar aquele que vem. E é importante porque ele é superior. As pessoas deveriam se preparar para a chegada dele. Mas as estradas também deveriam ser aplainadas. Uma outra curiosidade aqui interessante é que naqueles dias as cidades eram fortificadas. Eles não tinham um sistema de coleta seletiva de lixo. Geralmente as estradas recebiam o lixo da cidade. A porta de entrada da cidade geralmente acumulava-se lixo. Quando se aproximava um monarca, um imperador, um rei, providenciava uma queima naquele lixo ou a remoção dele. Portanto, o caminho deveria ser preparado. Você entende agora? João Batista estava preparando o caminho para a vinda daquele que é mais importante do que ele. Ele estava aplainando o lugar, preparando corações, chamando o povo ao arrependimento. Ele está chegando. A salvação se aproxima. É a Ele que vocês devem servir. À luz do Evangelho de João, quando perguntaram, és tu o Messias? João Batista disse, não, não sou. És tu o profeta? Ele disse, também não. Porque ele veio apenas preparar o caminho. Mas quem é esse que o caminho foi preparado para a sua vinda? De que maneira Marcos identifica o servo de Deus? Marcos, irmãos, no texto que lemos, registra a identidade desse que o caminho fora preparado para ele. E traz algumas testemunhas da identidade desse que vem. Desse que João Batista estava esperando. A primeira testemunha do livro é o seu autor, Marcos. Verso 1, Marcos diz, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Na perspectiva de Marcos, um testemunho do apóstolo Marcos, do escritor bíblico Marcos, esse que vem é Filho de Deus. E ele fala isso, irmãos, com ousadia. Ele declara que Jesus é o Filho de Deus. E o que Marcos está escrevendo é o Evangelho do Filho de Deus, as boas novas da salvação. É muito provável, irmãos, que Marcos tenha sido uma testemunha ocular de Jesus. Não apóstolo, perdão, chamei ele de apóstolo, mas ele não foi apóstolo. Mas provavelmente ele fora uma das testemunhas oculares de Jesus. Provavelmente ele viu Jesus operando milagres ou pregando o Evangelho. Além do mais, havia uma igreja que se reunia na casa de Marcos. Marcos é João Marcos, aquele registrado lá em Atos dos Apóstolos. E provavelmente
além dessa igreja que se reunia em sua casa, e o testemunho do seu discipulador Pedro, lhe deram essa visão certeira de quem Jesus é. Jesus é o Filho de Deus, o Filho em quem Deus se agrada. Ele é o Filho de Deus. Mas há uma segunda testemunha aqui. E essa testemunha, irmãos, vem dos profetas do Antigo Testamento. Por isso que o verso 2 diz, como está escrito na profecia de Isaías. Como já vimos, Marcos faz a construção do seu texto a partir de textos revelados no Antigo Testamento. Acontecia dessa forma. Ele preparou o ambiente. E agora ele diz que os profetas profetizaram acerca de Jesus. Isaías, Malaquias, na realidade, irmãos, todo o Antigo Testamento tem Jesus como seu personagem principal. Tudo aponta para Jesus. Gênesis 3,15, o próprio Deus fala para a serpente, porém inimizade entre ti e a mulher, entre o seu descendente e entre a sua descendência e o seu descendente. Ele te esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A promessa do Antigo Testamento agora está cumprida. As expectativas escatológicas do Antigo Testamento finalmente chegou na plenitude dos tempos. Jesus, o Filho de Deus, o Salvador, o Redentor de Israel, é vindo entre os homens. A terceira testemunha do próprio João Batista. João pregava no deserto. Aquele lugar geográfico, irmãos, ao mesmo tempo era símbolo da sequidão espiritual que havia no coração de seus ouvintes. Eles estavam vivendo num deserto espiritual. Este muito pior do que o deserto físico que os seus pais haviam passado 40 anos peregrinando. E daí, irmãos, João Batista clamou, ou conclamou o povo a deixar o deserto espiritual, crer em Jesus e tomar posse de sua herança e da vida eterna. Eu quero lhe chamar a atenção aqui a um detalhe. Esse deserto espiritual também se revela em nossos dias. É quando há sequidão na nossa alma. É quando a nossa alma não desfruta ainda da água da vida, não bebeu da fonte da água da vida que é Jesus Cristo. É quando nós desconhecemos a Cristo. É quando não consideramos a suficiência do poder de Cristo na nossa vida. É quando ainda não nos curvamos à cruz de Cristo. É quando ainda não voltamos atrás, arrependendo-se dos nossos pecados e recebendo Jesus como nosso suficiente Salvador. É quando depositamos a nossa confiança em qualquer um outro mediador, medianeira, além da pessoa de Jesus Cristo. É quando dizemos que cremos em Jesus Cristo como nosso Salvador, mas na realidade o nosso coração, a nossa vida está totalmente distante dele, logo destituída do benefício da sua graça que é a salvação. O coração dessa pessoa desfruta de sequidão espiritual. Há um deserto em sua alma, que só a água da vida pode produzir frutos, e frutos para a vida eterna. Há um último testemunho aqui. O último testemunho vem da Trindade Santa. O verso 9 até o verso 11, diz que no momento em que Jesus apareceu, vindo de Jerusalém, de Nazaré da Galileia, ele foi batizado por João Batista. Irmãos, esse texto é um dos mais extraordinários. Ele chega a ser arrebatador quando compreendemos a verdade intrinsecamente relacionada a ele. Naquele momento está o Filho, o Verbo de Deus, também Deus encarnado entre os homens, sendo batizado por João Batista. O texto diz que o Espírito Santo veio sobre ele como pomba. Mas o texto também diz que o Pai bradou do céu e disse: este é o meu Filho amado em quem me agrado ou em quem me comprazo.
Nós temos, portanto, aqui a revelação da Trindade Santa. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo não são três deuses, são três pessoas distintas, essencialmente Deus, mas só há um Deus, é um mistério e que nós não vamos resolver. Mas a grande questão é que nesse momento o texto nos revela toda a dinâmica da divindade. Nós temos o Filho sendo ungido pelo Espírito e elogiado pelo Pai. De maneira, irmãos, que a vida do Filho em contrapartida também era uma vida vivida no poder do Espírito para a glória do Pai. E daí você percebe que a Trindade não é estática, inerte. Há uma dinâmica em que um glorifica o outro, em que um exalta a pessoa do outro, em que um dignifica o outro. A Trindade, irmãos, é uma dinâmica em movimento de adoração e exaltação à divindade. O que C.S. Lewis chamou de dança, poeticamente. Ele diz que a Trindade não é estática, mas nos convoca a perceber a beleza da dança, do movimento, da fluidez, da adoração, da perfeição que há, da profundidade, das coisas incompreensíveis, do Deus que exalta a si mesmo diante da sua criação. E diante disso, irmãos, nós somos convocados não apenas a apreciar, não apenas a perceber, mas a participar dessa dança, a participar desse movimento, a participar dessa dinâmica da Trindade, à medida que também adoramos o Pai através do Filho, motivados pelo poder do Espírito. Esse é o Deus que nós cremos. Esse é o Jesus que nos salvou. Agora, irmãos, Jesus é o Filho de Deus, é o servo sofredor, é o Messias prometido, é o mediador entre Deus e os homens, somente Cristo. O que nós vamos fazer com essa verdade? Saber de tudo isso exige uma resposta de nossa parte. Exige uma resposta de nossa parte. O que é que o texto nos aconselha? Capítulo 4, verso 14 e 15. Diz assim: capítulo 1 ainda, versos 4, 14 e 15. Desculpa o equívoco. Verso 4 do capítulo 1 de Marcos. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Verso 15 agora. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o evangelho de Deus, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Saber quem Jesus é, a identidade dele, exige de nós, irmãos, arrependimento. Tanto João Batista quanto Jesus pregavam a entrada do reino de Deus pelo viés do arrependimento. Só entra no reino, só vê o reino, só desfruta do reino aquele que se arrepende. De maneira, irmãos, que arrependimento é o portal do evangelho. O arrependimento tem dois lados, preste bem atenção. O arrependimento tem dois lados. Primeiro, dá as costas ao pecado. Segundo, voltar-se a face para Deus. É voltar-se do pecado para Deus. É abandonar as práticas. É abandonar, irmãos, não só as ações, mas as intenções escusas da alma que desagrada a Deus, voltando-se a Deus.
Não há boas notícias do Evangelho para aqueles que permanecem em seus pecados. Não há boas notícias. Só aqueles que choram pelos seus pecados, as lágrimas do arrependimento, podem alegrar-se com a bênção da vida eterna. Só aqueles que reconhecem que Jesus é o Salvador, só aqueles que reconhecem que os meus pecados me distanciavam de Deus e agora em Cristo eu posso me aproximar dele. William Barclay, um estudioso das Escrituras, fala que os pecados devem ser confessados a 3 pessoas diferentes: a si mesmo, aqueles a quem ofendemos e a Deus. Primeiro a si mesmo, pois somente quem tem a convicção de pecado pode fazer uma sincera confissão. Só confessa sinceramente o seu pecado diante de Deus quem reconhece que é pecador. É por isso que nós temos que olhar, irmãos, com muita desconfiança, aquelas pregações que não lhe confronta, que não me confronta, que não chama o pecador ao arrependimento, que não fala de santidade, que não diz que Deus é amor, mas também é fogo consumidor, que só promete bênçãos e ponto final. Essas pregações têm que ser vistas com desconfiança e analisadas pelas Escrituras Sagradas, porque a pregação que produz a salvação é a de João Batista, é a de Jesus: arrependei-vos e crede no Evangelho. Se você não se arrepender, não só do que você faz, mas de quem você é, não há salvação. Arrependei-vos e crede no Evangelho. E o indivíduo só chega a essa conclusão a partir do momento que ele sabe que é um pecador. Você lembra do Salmo 51, Salmo de Davi? O que Davi falou na sua angústia: o meu pecado está sempre diante de mim. Segundo, o pecado deve ser confessado àqueles a quem ofendemos. E aqui, irmãos, é necessário eliminar as barreiras humanas antes que caiam as barreiras que nos separam diante de Deus. Nós não ofendemos apenas a Deus com o nosso pecado, nós ofendemos as outras pessoas também. Por fim, o pecado deve ser confessado a Deus. Eu quero chamar a sua atenção aqui o detalhe. C.S. Lewis, citando mais uma vez, ele diz em um dos seus escritos que o orgulho é o grande pecado. Mas o fim do orgulho é o princípio do perdão. Uma pessoa que não se arrepende é uma pessoa orgulhosa. Uma pessoa que não se arrepende, reconhece que está errado e é totalmente carecedora do outro, no caso aqui de Deus, ela é uma pessoa altiva na alma, autossuficiente. E nós já falamos aqui nesse púlpito do perigo da autossuficiência. Uma pessoa autossuficiente, ela não tem Cristo em sua vida. Uma igreja autossuficiente, Cristo está do lado de fora. Ela pensa que tem tudo e não precisa de Cristo, quando Jesus é a fonte de tudo aquilo que necessitamos. Ele é suficiente, somente Ele pode resolver o nosso problema, e o nosso grande problema começa com P, maiúsculo, de pecado. É o que nos separa de Deus. O que nos separa de Deus, irmãos, não é se temos muito ou pouco dinheiro. O que nos separa de Deus não é se moramos num lugar bom ou na periferia da cidade. O que nos separa de Deus não é se eu sou branco, negro, alto, baixo, magro ou gordo. O que me separa de Deus não é se eu sou homem ou mulher, menino ou criança, homem ou criança. O que nos separa de Deus é o pecado. Que não foi algo simples na história dos homens.
O pecado foi algo tão terrível, mas algo tão terrível, que foi necessário um Cristo e uma cruz para resolver o problema do pecado. O pecado, irmãos, não foi um simples desvio na história humana. Não foi uma simples falha de caráter. Foi uma transgressão séria, hedionda, diante do nosso Deus. Mas Deus tem prazer na misericórdia. É rico em perdoar e não rejeita um coração quebrantado diante de si. Como está o seu coração nesta noite? Como foi que você cruzou aquelas portas entrando nesse lugar? Necessariamente eu não sei, e parece retórica de pregador, mas é porque de fato eu não sei o que está no seu coração. Mas eu sei que você precisa somente de Jesus. Eu não sei da sua condição espiritual. Alguns aqui eu nem sei se são convertidos ou não, se conhecem a salvação ou não, mas é a realidade de todos nós. Se você chegou nesse lugar e ainda não firmou uma aliança com o Senhor Jesus Cristo, arrependa-se do seu pecado e creia que Jesus Cristo, Filho de Deus, é o único que pode lhe dar a salvação e a vida eterna. Porque há um único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Foram as palavras do apóstolo Paulo. E diante de tudo isso, irmãos, a nossa igreja afirma e reafirma: solos Cristos, somente Cristo. Vamos repetir juntos? Solos Cristos, somente Cristo.